meninos, e aí meninas, beleza? Mais uma aula de física, hoje aula 22 da apostila de vocês. Vamos falar da primeira lei de Ohm. Vamos lembrar aqui que o caminho que a gente está tentando trilhar é compreender o funcionamento de um circuito elétrico simples, como que as grandezas elétricas aí se comportam aí, a resistência elétrica, a tensão elétrica e a corrente elétrica. O objetivo da aula de hoje então, falar da primeira lei de Ohm, resistência elétrica e um pouquinho sobre resistores. Vamos lembrar aí que a gente já definiu, né, o que é a diferença de potencial, é dada pela variação da energia aí, ou energia transformada em função do transporte de cargas elétricas. É o que a gente tem aí na tomada, na bateria, nas pilhas, né, 10 volts, 5 volts, é a diferença de potencial aí em um circuito elétrico, que propicia o fluxo de cargas elétricas de maneira ordenada, a corrente elétrica, que isoladamente pode ser determinada pelo fluxo, né, de cargas elétricas ao longo do tempo, unidade amperes. Lembrando que quando a gente fala de amperes, é muito comum a gente usar submúltiplos. 10 a menos 3 miliamperes, 10 a menos 6 microamperes. Beleza? Aqui uma figura aí para duas, né, figuras para falar dos circuitos elétricos, que é o que a gente quer, que a gente busca compreender, né? A gente tem um circuito elétrico, uma bateria ligada em um condutor, essa bateria gera uma diferença de potencial, que pode ser uma bateria ou na tomada, né? Essa diferença de potencial provoca um fluxo de cargas elétricas, a corrente elétrica, e esse fluxo de cargas elétricas, ao passar, por exemplo, por um dispositivo, por exemplo, uma lâmpada ou um eletrodoméstico, propicia aí a transformação de energia elétrica em outro tipo de energia. Se a gente falar de lâmpadas, transforma energia elétrica em energia eletromagnética na faixa do visível. Beleza? Se a gente está falando aí de um circuito elétrico e tem aí uma diferença de potencial, né, que aparece aí nas baterias ou nas tomadas, a gente pode simbolizar essa bateria ou essa pilha através desse símbolo que está na tela. Então, tensão elétrica, simbolizada pela letra U ou a letra V, a pilha, né, que propicia essa diferença de tensão, essa diferença de potencial, vai ser simbolizada pelo símbolo que está na tela. E a resistência elétrica? Aí sim, né, vamos definir a resistência elétrica. Resistência elétrica é a dificuldade para a passagem de corrente elétrica. Então você tem lá um circuito, uma diferença de potencial que propicia o fluxo de corrente elétrica, né, o fluxo de cargas elétricas, que é a corrente elétrica. Resistência elétrica é a dificuldade que a corrente elétrica encontra para passar. É uma oposição à passagem da corrente elétrica. E a equação que quantifica aí essa resistência elétrica é tensão sobre corrente, diferença de potencial dividido pela intensidade da corrente elétrica. No sistema internacional, a gente tem aí a resistência elétrica dada em ohms, simbolizado pela letra ômega. Então, eu vou ter um circuitinho, por exemplo, alimentado por uma bateria, nesse exemplo aqui de 1,5 volts, e eu tenho uma corrente circulando de 1 miliampere. Qual a resistência elétrica que esse circuito aí sofre à passagem de corrente elétrica? Ou qual o valor da resistência elétrica nesse circuito? A aplicação dessa equação matemática, né? Resistência, tensão sobre corrente, nesse caso a tensão 1,5, a corrente 1 miliampere ou 0,001, né, 1 vezes 10 a menos 3 amperes. Se fizer essa conta, 1.500 ohms. Então, nesse caso, a resistência elétrica aí é de 1.500 ohms ou 1,5 k-ohm ou 1,5 kilo-ohm. Algumas maneiras para a gente simbolizar isso. Beleza? E tá aí a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm parte da definição de resistência elétrica, né? A relação entre tensão elétrica e corrente elétrica. Uma tabelinha aí para simbolizar as grandezas envolvidas e as unidades no sistema internacional. Então, a primeira lei de Ohm é resistência elétrica igual tensão dividido pela corrente elétrica. E só mostrar um negocinho aqui, né? Um simulador aí para a gente ver qual é o comportamento aí da corrente elétrica em função da variação da resistência ou da tensão elétrica. Então,
Se eu aumentar a tensão elétrica, que é a energia fornecida pelo circuito para as cargas elétricas, a corrente aumenta, tem mais energia sendo fornecida, então a corrente aumenta. Se eu diminuir essa energia, tem uma corrente diminuindo também, um fluxo de cargas elétricas menor. Se eu deixar a tensão fixa e mudar a resistência, eu vou ter também uma variação, porque a resistência elétrica não é a oposição à passagem da corrente elétrica. Se eu diminuo a resistência, eu aumento a corrente elétrica. E se eu aumento a resistência, evidentemente, eu diminuo a intensidade da corrente elétrica. Beleza? Só para mostrar para vocês aí como que as grandezas elétricas se comportam, né? Beleza? Aqui a primeira lei de Ohm e um detalhe, né, o comportamento ohmico. O que quer dizer isso? Quando a gente tem uma variação linear da resistência elétrica, ou seja, dobrei a tensão, a corrente dobra, tripliquei a tensão, a corrente triplica. Isso é um aumento linear. Quando um aumento é linear, quando a variação é linear, né, da resistência elétrica, a gente diz que isso é um comportamento ohmico da resistência elétrica. Isso nem sempre vai acontecer. Eu posso ter um comportamento não ohmico, comportamento não linear. Na figura aí que está na tela na direita, eu tenho aí nas extremidades comportamentos não ohmicos, ou seja, a tensão aumenta, a corrente elétrica muda, mas não muda assim linearmente, né? Então, eu tenho uma variação da tensão que não é acompanhada de maneira linear pela variação da corrente elétrica, e isso é um comportamento não ohmico. E uma próxima definição, aproveitando que a gente falou de corrente elétrica, falamos de resistência elétrica, vamos falar de potência aí. A gente já definiu potência, né, para propriedades elétricas da matéria, então potência elétrica, que a tensão é o produto da tensão pela corrente elétrica. Agora, se eu misturar essa definição de potência elétrica com a primeira lei de Ohm, eu posso reescrever aí a potência de duas maneiras diferentes. Ó. Eu posso substituir aí a minha potência em vez de tensão vezes corrente, eu posso dizer que a potência também é a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou que a minha potência é dada pela tensão, a diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência. Então são mais duas maneiras aí para eu determinar a potência. E aí depende das informações que eu tenho no exercício, eu posso usar qualquer uma das três, né? A primeira definição ou as definições aí em função da primeira lei de Ohm. Beleza? Aqui, de novo, uma tabelinha para formalizar as unidades envolvidas, que a gente já conhece, né? Resistência elétrica em ohms, corrente em amperes, tensão em volts e potência elétrica, claro, em watts. Tranquilo? Aqui um exemplozinho bem prático, bem singelo aí, para aplicação dessa equação de potência. Né? Então tem um circuito, uma resistência aí de 120 ohms e uma diferença de potencial de 12 volts. Qual a potência aí dissipada nesse circuito? Ou seja, qual a potência envolvida nesse processo? Então a gente pode calcular a potência por tensão vezes corrente. Eu não tenho a corrente aqui, mas eu posso calcular. A corrente não é tensão pela resistência? Então, tensão pela resistência nesse caso, 12 volts dividido pela resistência de 120, 0,1 amperes ou 100 miliamperes. E eu jogo na equação de potência 12 vezes 0,1, beleza, 1,2 watts. Essa é uma maneira, mas eu posso também calcular a potência a partir de uma outra leitura. A potência também não é dada pelo quadrado da tensão elétrica dividido pela resistência. Aqui eu não tenho corrente, não tinha corrente inicialmente, né? Mas eu tinha tensão elétrica e a resistência. E aí eu posso utilizar a equação dessa forma, ó. Tensão elétrica, diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência, e tem que chegar, claro, no mesmo valor de potência. Então só um exemplo aí para vocês perceberem que eu posso utilizar da maneira que eu achar mais fácil e de acordo com as informações que eu tenho. Beleza? Vamos fazer as tarefas da aula de hoje, então. Aqui eu tenho dois exercícios, o primeiro bem simples, né? Tem uma tabelinha que diz, de acordo com a intensidade da corrente elétrica, qual aí a consequência do ponto de vista biológico que a gente pode ter. Então, por exemplo, né, na primeira linha, até 10 miliamperes, vou ter dor e contração muscular. Isso vai mudando até na última linha, se tem uma corrente circulando acima de 3 amperes, a pessoa pode sofrer uma parada cardíaca e queimaduras graves. A pergunta é,
a partir de uma tensão elétrica e de uma resistência de 1.500 ohms aí, que é a resistência em média do corpo humano em uma situação corriqueira, porque isso aí também depende aí de alguns outros fatores, mas qual vai ser a corrente elétrica que essa pessoa vai, vamos dizer, estar sujeita, né? Então, em qual dessas linhas, qual o dano que essa pessoa vai sofrer? Então, a gente precisa calcular a corrente elétrica. Corrente elétrica vai ser dada pela primeira lei de Ohm, corrente elétrica, tensão pela resistência. A tensão é dada, 220 volts, 1.500 ohms é a resistência elétrica, corrente 147 amperes ou 147 miliamperes. Se a gente olhar na tabelinha que nos foi fornecida, está ali na quarta linha, né, de 100 miliamperes até 3 amperes. Fibrilação ventricular que pode ser fatal, então a pessoa tem que ficar esperta, né, vamos dizer assim. Beleza? Ou seja, a alternativa D de dadinho para vocês, meninos e meninas. E mais um exercício aqui, bem tranquilo também. Deixa eu ficar um pouquinho mais para baixo aqui. Ele apresenta um gráfico da variação da tensão e da corrente em uma lâmpada incandescente, né? Então tem um filamento, aquela lâmpada incandescente, aquele fiozinho aí que aquece, né, em função da passagem da corrente elétrica e emite aí uma onda eletromagnética na faixa do visível. E aí tem algumas informações para a gente ver se são verdadeiras ou não. Primeira afirmação: resistência do filamento é a mesma para qualquer valor de tensão aplicada. Graficamente, a gente poderia até já analisar isso sem fazer a conta, né? Porque para ser o mesmo valor de resistência, a gente teria que ter um crescimento linear do gráfico. O crescimento não é linear, mas eu escolhi aí alguns valores, dois valores no gráfico, né? Dois pares de valores para calcular a resistência. Então, resistência é tensão sobre a corrente. Peguei um valor de tensão de 2 volts, e aí se olhar no gráfico, mais ou menos 0,15 amperes, eu tenho uma resistência elétrica de 13 ohms. Se eu fizer a mesma conta para um próximo valor de tensão ali, peguei 4 volts, 0,2 amperes, 20 ohms. Ou seja, né, resistências diferentes para diferentes valores de tensão. Se tivesse uma resistência de comportamento ôhmico, a resistência seria a mesma para quaisquer dois pontos que eu pegasse, para quaisquer pontos de tensão e corrente que eu pegasse. Então, a primeira afirmativa não é verdadeira. A segunda afirmativa: a resistência do filamento diminui com o aumento da corrente, né? Então, a gente já viu aqui, pelas contas que a gente fez, ó, quando eu aumentei a corrente, a resistência aumentou. Então, não teve uma diminuição da resistência do filamento. Então, a segunda afirmativa também não é verdadeira. Terceira afirmativa: a potência dissipada no filamento aumenta com a tensão. Então, para a gente pensar nisso, né, potência é dado pela corrente vezes a tensão. Se a gente olhar no gráfico, conforme eu aumento a tensão, a corrente aumenta também. Não é um crescimento linear, mas ela aumenta. Para qualquer aumento de tensão, eu tenho um aumento de corrente. Então, os dois estão aumentando. Como a potência é o produto, o resultado do produto de tensão e corrente, então a potência aumenta sim para um aumento da tensão aplicada, o que dá a alternativa 3. Alternativa C. A afirmativa 3 está correta. A alternativa C de coração. Beleza, meninos e meninas? Mais uma vez, espero que tenham entendido, espero que a informação tenha sido bem recebida por vocês e nos veremos aí em breve no nosso encontro presencial. Valeu? Até mais, meninos e meninas.